O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho, caríssimos, sejamos bem-vindos a essa Santa Missa. Hoje temos a grata alegria e satisfação de concluirmos a nossa novena em louvor a São Benedito, celebrando o dia do nosso santo padroeiro. O evangelho que nos é proposto talvez seja o mais propício para celebrarmos São Benedito. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. São Benedito é para nós uma prova de que para compreendermos os desígnios de Deus, não vem em primeiro lugar um diploma ou algum atestado de teologia ou alguma tese. Não, nós aprendemos de Deus a partir de nosso relacionamento pessoal, honesto e profundo com o Senhor, a exemplo de São Benedito. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje também algo que retrata bastante esse santo. São Paulo diz assim à comunidade de Corinto: Irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. São Benedito, aos olhos da sociedade lá do século XVI, não era um sábio de sabedoria humana. As pessoas o procuravam, grandes nobres, grandes santos o buscavam, porque viam São Benedito falar com autoridade, não autoridade humana, mas autoridade de Deus. Pela boca de Benedito, o próprio Jesus falava. Não era uma pessoa poderosa. A imagem de São Benedito é bastante simples, né? Um frade, negro, analfabeto, não sabia latim, não era versado em filosofia ou teologia, e naquele convento exerceu a maior parte do tempo a função mais periférica. Era um monge cozinheiro, mas nobre aos olhos de Deus. E não era nobre aos olhos dos homens, né? Como nós sabemos também. Não era rico e o pouco que tinha sempre se desfez e entregou para os pobres. Ao longo dessa novena, por alguns dias, eu fui lendo alguns milagres de São Benedito, mas pouca gente sabe as condições nas quais morreu São Benedito. São Benedito morreu lá no ano de 1589, portanto, mais ou menos 400 anos. E então eu vou ler para vocês agora os últimos relatos da vida de São Benedito. Já agonizando, Frei Benedito goza da intimidade do céu. Então, no seu leito de morte, acometido por uma doença que não se tem certeza qual era, ele começa a ter visões do céu. Seus companheiros de eternidade, os santos, começam a visitá-lo. Então os santos começam a aparecer na cela, no quarto de Benedito. Ele pediu os sacramentos, para os quais se preparou com humildade, chorando e pedindo aos irmãos perdão pelos escândalos que dera com sua vida. Frei Guilherme de Piazza Armerina, achando que estava morrendo, acendeu umas velas bentas, mas Frei Benedito ergueu a cabeça para dizer-lhe: Filho, ainda não chegou a minha hora. Quando chegar eu te aviso. E então aquela pequena cela transformou-se na antecâmara do paraíso. Anjos e santos
vinham visitar Benedito, cujo rosto adquiria um esplendor sempre mais intenso. Abre aspas. Coloque em ordem algumas cadeiras para essas santas mulheres que vêm visitar-me, pediu. Frei Paulo, achando que estava delirando, consolou-o. Vamos colocá-las numa abadia. Todas? Perguntou Benedito. Todas, respondeu Frei Paulo. O êxtase tornava-se palpável. As presenças quase visíveis e seus lábios murmuravam palavras de grande emoção. Ó grande Deus, ó que coisa bela! Os 3 frades perceberam que estavam diante de algo sobrenatural e perguntaram-lhe o que via. Abre aspas. Mas vocês não veem Santa Úrsula e as suas santas virgens aqui presentes? São tantas que daria para encher o mosteiro, respondeu São Benedito. A cela parecia estar em contato com os céus. A luz se transformou em fulgor e o frade moribundo disse aos freis, abre aspas, fazei uns carinhos no nosso Frei Antônio de Cataldirone. Onde está? Perguntou Frei Guilherme. Não o vê aqui presente nessa cela? Repreendeu Benedito que falava de Frei Antônio, filho de escravos, morto em 1580 na cidade de Caltagirone, com fama de santidade. Deus mandava ao encontro de Benedito um homem que passara pela mesma experiência de humilhação da raça negra. Os 3 freis e enfermeiros perceberam que deviam chamar mais gente, pois o momento era por demais solene. Um perfume inebriante e desconhecido tomou conta da cela. Benedito estava mais lúcido do que nunca. Improvisamente, Frei Benedito se ergueu e sentou-se no leito, com a febre mais baixa. Dirigiu-se a Frei Guilherme. Irmão, a hora chegou. Acenda as velas. E assim sentado, sereno, com plena lucidez mental, com a voz firme, cruzou os braços no peito, elevou os olhos aos céus e disse em latim as palavras de Jesus na cruz: In manus tuas, Domini, commendum spiritum meum. Em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em 18 horas do dia 4 de abril de 1589, terça-feira da Páscoa, sua face não teve nenhuma alteração. A serenidade tomava conta de sua fisionomia, parecia que estava vivo. Louvando e chorando, os freis levaram o santo corpo à igreja e o sepultaram à meia-noite do mesmo dia, na tumba comum dos frades. Enquanto isso, a notícia era levada ao arcebispo, ao grande inquisidor, às autoridades, aos amigos. Rubiano chegou logo, alertado pela sobrinha. O povo ia chegando, o vice-rei, as autoridades, os ricos e os pobres. Multidão vinham rezar no túmulo do santo. Queriam ver seu corpo, tocar. Não conseguindo isso, deram-se por satisfeitos em arrancar pedaços das vestes dos frades que tinham estado com ele na hora da morte. Pobres frades quase ficaram nus. E São Benedito inicia a missão junto aos seus devotos na Sicília, na Itália e Portugal, Espanha, Brasil e América Latina. Por fim, existe uma anedota que diz o seguinte: Frei Benedito, fiel ao seu estilo amigo e refinado, quis dar o recado ao amigo Rubiano, que hospedava uma sobrinha de Benedito, filha de sua irmã que continuara escrava e se casara com outro escravo. A menina era liberta e Rubino continuava a sua educação. Violeta Anastácia, a quem o santo chamava carinhosamente de Benedita, estava sozinha em seu quarto, na casa de Rubiano, quando na mesma hora da morte de Benedito, viu aparecer uma pomba alvíssima e ouviu a inconfundível voz do tio: Benedita, não queres perguntar nada? E ela, sem temor,
com a certeza de falar com ele, respondeu: aonde vais, meu tio? Vou para o céu. E a pomba desapareceu. Vou para o céu são as últimas palavras de São Benedito de San Fratello. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.